A Polícia Federal cumpriu hoje mesmo 5 mandados de busca e apreensão contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e também contra o ex-secretário executivo da Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira. Os dois são investigados no inquérito do Ministério Público Federal que apura a conduta de autoridades de Estado que se omitiram durante a invasão das sedes dos 3 poderes no domingo, dia 8 de janeiro. Outra ação da Polícia Federal hoje foi a primeira fase da Operação Lesa Pátria, que mira financiadores e participantes de atos antidemocráticos em Brasília. A ação foi ordenada pelo Supremo Tribunal Federal, que expediu 8 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão. As ordens foram cumpridas no Distrito Federal e também nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Dos 1.075 casos de presos analisados pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, 740 seguem detidos no sistema prisional do Distrito Federal e 335 conseguiram liberdade provisória. A Advocacia Geral da União apresentou à Justiça Federal do Distrito Federal um pedido para ampliar 18,5 milhões de reais o bloqueio de bens dos extremistas envolvidos nesses atos que estão sendo investigados. O aumento considera relatórios que estimam danos de 7,9 milhões de reais ao Palácio do Planalto e de 5,9 milhões de reais ao edifício do Supremo Tribunal Federal. Vamos começar a conversar nesta sexta-feira com o nosso time, Jorge Serrão, Fábio Piperno e o Cristiano Vilela. Senhores, ótima tarde. Piperno, eu começo com você hoje, buscando entender em que momento dessa operação nós estamos vivendo. Tem muita coisa vindo por aí? Tem um monte de coisa vindo por aí, toda hora surgem fatos novos, né? Ontem, por exemplo, aliás, hoje, né, alguns dos principais jornais do Brasil, Estadão, Globo e tal, mostram, por exemplo, declarações do coronel José Placídio dos Santos, né? Trabalhou, inclusive, com Augusto Heleno, lá no Gabinete de Segurança Institucional, e ele se coloca a favor do golpe, claramente, né? E de uma forma, inclusive, muito agressiva com os próprios militares que hoje servem aí ao atual governo, né? Por exemplo, olha como é a referência que ele faz ao almirante Marcos Sampaio Olsen, né? O novo ministro da Marinha, né? Marinha do Brasil, sai um herói patriota, entra uma prostituta do ladrão, com o devido respeito a elas. Então, esse é o nível, né? Quer dizer, então, é óbvio que eu falei nos últimos dias aqui a respeito de intentona bolsonarista, e cada vez mais surgem fatos novos, surgem novos personagens. Hoje mesmo, né, se fala o Ramiro, o caminhoneiro, o outro empresário financiador que pulou do 2º andar da sua casa para fugir aí da polícia que foi lá buscá-lo e tal. Então, são muitos financiadores que vão aparecendo, militares da reserva, e aí não é nenhum preconceito contra, por exemplo, fardados, até porque os golpistas são civis e há golpistas fardados também. Então, é óbvio que tem muita gente aparecendo, fatos novos, financiadores, gente que participou, né, desses atos que aconteceram aí no 8 de janeiro, e antes disso, até porque houve lá uma preparação prévia para tudo isso. Então, Paulo, infelizmente, isso ainda vai muito longe. E não adianta, por exemplo, gente como o general da reserva, Sérgio Etchegoyen, né, que foi inclusive ministro aí de Michel Temer, dizer que o Lula age com revanchismo e não é assim que se faz, né, e querendo passar o pano. Não, veja, essa jabuticaba dos atos democráticos pedindo golpe, isso é uma ficção, isso não existe. Golpista quem pede golpe é golpista, e fim de conversa.